A fotografia, para mim, cada vez mais é uma ferramenta, né, digamos, é um suporte para eu, né, para eu poder trabalhar as minhas narrativas, contar as histórias que eu quero contar. Meu nome é Léo Drummond, sou fotógrafo. Comecei, acho que como muita gente começa, um entusiasta, fiz um curso junto com meus irmãos e um grupo de amigos. Acabou de todo mundo que fez o curso, eu fui o que mais gostei e continuei fotografando. Gosto de trabalhar sempre tendo a fotografia, na verdade, como pano de fundo para um tema que eu acredito que seja uma relevância maior e a fotografia pode dar alguma contribuição, assim. Os projetos que eu estou envolvido hoje, né, que são projetos que eu tenho despendido muita energia, são projetos ligados à questão carcerária. Eu realizei alguns trabalhos em presídio e é um país que fala tanto da liberdade de expressão, do direito de se comunicar, e eu descobri um segmento que não tem o direito de se comunicar, que tem esse direito negado por lei e que sofre o preconceito até por pessoas ditas liberais. Chicos foi uma parceria com o jornalista Gustavo Nolasco, né? A gente percorreu o Rio São Francisco todo entre 2007 e 2011, contando histórias de franciscos e franciscas, que são os chicos, né? Como o verdadeiro patrimônio imaterial desse rio. E através dessas histórias de vida desses personagens, a gente falasse um pouco desse povo ribeirinho, e também da relação que eles têm com o rio, o que o rio representa para eles. A ideia do projeto Chicos foi uma ideia do Gustavo Nolasco, né? Ele viajava muito pelo Rio por lazer, por turismo, mas não um turismo em lugares tradicionais. E ele começou a pesquisar a literatura do Rio e sentiu a falta disso, de ter a história dessas pessoas contadas. A gente passou por todas as regiões do Rio. Para mim, a experiência de percorrer o São Francisco foi uma oportunidade de sentir que valeu a pena ter escolhido esse caminho da fotografia e de usar ela como uma ferramenta narrativa, porque são experiências assim que realmente te definem, te fazem ver o mundo de uma ótica diferente e fazem ter um apreço, acho, muito grande pelo nosso país também. Das histórias que eu mais me encantei foi quando a gente estava em Bom Jesus da Lapa. Você tem uma igreja dentro de uma gruta na beira do São Francisco, é um lugar muito simbólico. E foi um lugar que a gente estava tendo muita dificuldade de achar um personagem. E aí, como lá tem uma questão religiosa muito forte, os padres começaram a anunciar nas missas. Aí me ligou uma senhora falando, olha, minha filha e tal, é Chiquinha e tal, aí fomos conhecer. Quando fala-se muito desse projeto de patrimônio imaterial, você pensa sempre naquele senhor de idade, que é o contador de história, e na verdade você ter uma criança ali no início da vida, com aquela ingenuidade, aqueles sonhos, para nós foi uma renovação também assim, no processo, né? A gente estava numa viagem cansativa também, e ter aquela energia, a gente passou o fim de semana com a família dela, brincando no Rio, então foi uma delícia, assim. Acho que a Chiquinha foi das personagens que me bombardeou de coisas boas, assim. São Francisco é uma região, né, de gente muito amorosa, muito hospitaleira, muito forte, muito resistente. São as pessoas que estão acostumadas a viver muito, com muito pouco. Você já tem uma nova geração que não passou tanto sufoco, que não passou sede, que não passou fome, mas que ainda traz isso impresso no gene da pessoa. O Prêmio Jabuti é um prêmio, né, literário, talvez o prêmio mais conhecido do Brasil, premia obras literárias de várias matizes, seja, né, tem poesia, tem ficção, tem não ficção, etc. Já tinha alguns anos que tinha a categoria fotografia.
Meu pai ganhou o prêmio, então é um prêmio que eu já conheci, eu lembro lá da estatuazinha do Jabuti, assim, e até por influência do meu pai também, eu sempre tive um apreço muito grande pelos livros. Assim. Quando a gente terminou a obra, né, foi um consenso, vamos escrever, a gente até brincava, esse livro merece. Quando saiu a primeira seleção, a gente viu que o livro estava bem avaliado, né, foi uma pré-seleção, e depois foi um momento, sem dúvida, muito importante, porque a premiação do livro não é a premiação das fotos que estão no livro, é da obra, e isso me agrada muito, assim. Ali tem trabalho do Gustavo, tem trabalho meu, tem trabalho das pessoas que escreveram ali, né, o prefácio, tem um trabalho muito importante do designer. Então, acho que esse trabalho em conjunto foi premiado e isso, para mim, foi incrível. Fotografia esportiva, né, o que difere ela das outras assim é a rapidez. No esporte você tem que ser muito ágil, você tem que ver as coisas e imediatamente apertar o botão. Em questão de segundos, o gol acontece, né, o corte, o momento preciso. Então assim, o maior diferencial mesmo é a velocidade. Os maiores desafios na fotografia esportiva é justamente relacionados a essa questão de velocidade, né? Do produto ele é estático, está ali parado, você mexe, ajusta, volta ele para cá. E você fotografando, por exemplo, um vôlei, um judô, uma natação, assim que deu a largada, você já tem que estar atento e com o olho na câmera. Além de estar sempre atento e ter que clicar na hora certa, no segundo exato, a gente tem uma grande dificuldade hoje que com a internet a gente precisa de transmitir as fotos em tempo real. Então, tá tendo um jogo, você tá aqui com a câmera fotografando o jogo ao mesmo tempo transmitindo. Então, às vezes, corre o risco de você perder um lance porque você está transmitindo a imagem. Primeiro você tem que entender do esporte. Quando o levantador no vôlei, por exemplo, ele levanta a bola, você já tem que ter uma noção para onde que ele vai jogar. Se ele vai jogar para a direita, se ele vai jogar para a esquerda, e aí você já tem que estar pronto para isso. Você não precisa ser um expert no esporte, praticar o esporte, mas você precisa saber um pouco de cada esporte. Você fotografando vôlei, aonde que é legal de eu ficar no ginásio para eu pegar uma foto boa? Não é no mesmo lugar, por exemplo, você fazer um futsal, um basquete. Você tem que estar atento, porque o momento no esporte ele é muito rápido. Por exemplo, da natação. O atleta pulou, ele vem, bateu 50 metros, primeira coisa que ele faz é olhar no placar. Você já tem que entender, saber o tempo dele, porque ele vai olhar no placar. Se o tempo dele foi melhor, ele vai vibrar. E nessa vibração você tem que pegar a foto dele. Você faz todo o trajeto dele e observa isso. Para você fazer uma foto, você faz até com uma caixa. Mas o recurso que a máquina te oferece hoje, elas são muito rápidas. Isso te ajuda bastante. O equipamento que a gente usa, né, na cobertura esportiva, ele é diferente dos outros porque tem que ser uma câmera mais rápida. Um dos principais diferenciais são as lentes, né? A gente usa geralmente lentes teleobjetivas, como essa aqui, por exemplo, que é uma 400mm, que ela te dá a possibilidade de você fotografar o evento de longe. Você não tem como ficar dentro da quadra, lado a lado ao jogador, uma natação, um surf, por exemplo. Uma foto do UFC que aconteceu no Mineirinho, que eu consegui fazer o Vanderlei Silva, né, na hora que ele deu um murro no adversário, assim, então a foto mostra direitinho assim, o rosto dele todo amassado, né? Quando você vê a foto é legal, então, mas você não imagina que a rapidez que é isso. Então, para você conseguir esse momento, é a técnica, é estudo, mas também um pouco de sorte. A gente sempre está preparado para fazer as principais fotos. Eu não tenho a foto assim que eu deixei de fazer,
Mas eu tenho algumas coisas que eu queria ter feito e não vou conseguir fazer, né? Que, por exemplo, eu teria vontade de ter fotografado o Ayrton Senna, que é um ídolo que eu tenho, e infelizmente não vou conseguir fazer mais, né? Eu não tenho uma foto que me marcou, mas tenho um livro que me marcou muito, que é um livro do Ernest Coe, que era um fotógrafo sul-africano que morreu no exílio nos Estados Unidos, e o livro chama-se House of Bondage, que é um livro que denuncia a sociedade do apartheid. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma lua, e se faço chuva